Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E salve Maria Imaculada! Chegamos na sua casa mais uma semana com o nosso programa Sempre com Você. Muito bem-vindo e pedimos licença, claro, para entrar na sua casa. Hoje levando o tema suicídio. Estamos no Setembro Amarelo e vamos falar sobre prevenção ao suicídio aqui no programa Sempre com Você. Recebendo hoje a Anne Rosolém, que é psiquiatra, e a Raquel Almirão, psicóloga, para bater um papo com a gente sobre esse assunto, tá? Então fique ligado, avisa os amigos, os vizinhos, todo mundo que o tema de hoje do nosso programa é esse e que todos vocês são nossos convidados especiais. Muito obrigada a você que está ligadinho aqui no programa todos os dias. Estamos no ar, a 1h45 de segunda a sexta-feira, ao vivo aqui pela TV Imaculada Conceição. Amanhã vamos falar da exaltação a Santa Cruz. Quarta-feira, nós temos a nossa quarta-feira oracional. Quinta-feira, o Leandro Provenzano vai falar pra gente sobre o Código de Defesa do Consumidor. Afinal de contas, dia 15 é dia do cliente, né? Então vamos falar do CDC aqui no Sempre com Você. E sexta-feira vai ter um especial da juventude da nossa arquidiocese. No dia 15 vai ter um super evento aqui na arquidiocese. E eles estarão aqui, Padre Lineker e companhia, para falar sobre esse assunto com você. Então, afinal, a semana inteira está recheada, fechadinha, pronta para você, tá bom? Meu muito obrigada a você que é Milit, que é colaborador dessa obra, que nos ajuda mensalmente, né? Com a sua colaboração fiel, uma colaboração que nos motiva ainda mais, porque você sabe, nós não temos veiculação comercial, né? Então, todo recurso que nós temos na Milícia da Imaculada, TV, rádio e todos os veículos que nós temos dentro da obra, é proveniente da colaboração dos nossos fiéis. Então, muito obrigada a você que é Milit, muito obrigada a você que é colaborador dessa obra de evangelização e que nos mantém firmes e fortes aqui, tá bom? A sua fidelidade também aumenta o desejo do nosso sim. Nem sempre é fácil, mas estamos aqui, como eu disse, firmes e fortes, né? E deixa eu dar um recado, gente. Eu estive na Nancy hoje pegando as roupas, né, para essa semana aqui no programa. E a Nancy pediu para avisar que a partir de hoje, lá na paróquia Sagrado Coração de Jesus, eles vão fazer um novenário. Serão 9 dias para rezar as 90 Salve Rainhas. É uma nova forma de oração também, que eles estão realizando em vários lugares do país. E aqui começa então hoje, às 2 da tarde, daqui a pouquinho. Não dá para ir hoje? Amanhã você vai lá rezar junto com eles. 90 Salves Rainhas, na Sagrado Coração de Jesus, a partir das 14 horas, tá bom? E vamos rezar aqui também? Rezar agradecendo a Deus por mais uma semana que se inicia, por mais um dia, acordamos, louvado seja Deus por isso, né? Temos de presente a nossa vida. As pequenas graças também que nós recebemos, que muitas vezes nós não sabemos enxergar. Às vezes nem sempre porque nós simplesmente não enxergamos, mas porque passamos por certas dificuldades que nos cegam. Porque muitas vezes também na nossa vida nós paramos no problema e não passamos por ele. Então que nós possamos, nesse dia de hoje, olhar com bons olhos a esse presente chamado vida, né? Todo dia é dia de viver uma vida nova. Todo dia é dia de perceber que a nossa vida é um presente dado por Deus. Por isso se chama presente, né? Não fiquemos no passado, nem nos preocupemos com o futuro. Mas vivamos o hoje, que é o presente, que é o que é mais importante para nós. E hoje, Padre Kolbe nos diz, ama, isso é tudo. Ama, isso é tudo. São Maximiliano Maria Kolbe. Talvez a essência da nossa vida, talvez não, a essência da nossa vida é o amor. Nós somos criados pelo transbordar do amor de Deus, diz o Catecismo da Igreja Católica. E se nós somos criados do amor, do transbordar do amor, nós somos criados também para o amor. Talvez por isso o Padre Kolbe diz que ama, basta, isso é tudo. Porque o amor de fato é tudo. Quando a gente aplica amor naquilo que a gente faz, a gente vê que prospera. Quando a gente se doa em amor a outra pessoa, a gente vê que o relacionamento prospera. Mas o amor não é só sentimento. A gente tem uma mania de achar que amor é aquele sentimentalismo. Não. O amor é gesto, o amor é atitude. O amor é o quanto você se dá pelo outro sem esperar nada em troca. O amor também é quanto o outro se dá para você sem esperar nada em troca. O amor são gestos. O amor são atitudes, né? Aliás, né? Amor é decisão. Nós decidimos amar. Nós temos que tirar essa visão do sentimentalismo de amor do nosso coração e entender que amor é decisão. Muitas vezes a gente tenta, né? Às vezes é difícil amar aquelas pessoas difíceis. Mas aí a gente vai lá tentando, porque amor é decisão. Eu decidi amar. E amar não significa você estar ali abraçando, beijando.
Amar é você respeitar, é você querer o bem, mesmo de alguém que você não tenha tanta intimidade, por exemplo. Isso também é amor. E aí Padre Kolbe nos diz, ama, isso é tudo. O amor de São Maximiliano Kolbe criou essa obra de evangelização. Ele, entendendo essa frase dele, ele pôde permanecer naquele campo de concentração, lá em Auschwitz. E por esse amor, que ele sabe que é tudo, ele deu a vida dele por um pai de família. Todo mundo sabe essa história, parece até clichê a gente ficar falando essa história todas as vezes aqui. Mas tem maior prova de amor do que doar a vida pelo seu irmão? Aliás, a gente entende também como doação o fato de Padre Kolbe, o que ele fez, o que Jesus fez na cruz por nós, se doou. Mas já parou para pensar que às vezes a doação é um simples ouvir, é um simples dar atenção, é doar o seu tempo, gastar o nosso tempo com o outro. Isso também é prova de amor. Isso é o amor doação. Não é somente doar no fato concreto, como a gente diz, né? Às vezes doação de dinheiro, ou doação como o Padre Kolbe fez com a vida. Não, às vezes você doa um tempinho para ouvir alguém, um tempinho para dar um abraço em alguém, como eu disse, gastar o seu tempo com alguém. Isso é amor doação. E que nós possamos nos espelhar nesse amor doação de Maria também, que é nossa mãe e que intercede por nós e que nos ama dessa forma tão bonita. Rezemos juntos, pedindo para que Nossa Senhora possa olhar por nós. Eu vou me voltar aqui para a imagem de Nossa Senhora, agradecendo essa mãe a quem eu me consagrei e me consagro todos os dias, entendendo que eu preciso desse amor, mas que para eu fazer esse amor multiplicar, eu preciso também saber dar. E muitas vezes na nossa vida nós não temos fontes de amor ali ao nosso lado. Então eu peço essas fontes de amor sobrenaturais que vêm do coração de Maria, do coração de Deus para nós, para que possa alimentar todo esse amor dentro de nós e que nós possamos transbordar. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Kolbe, rogai por nós. Imaculada Conceição, rogai por nós. Muito bem, gente. Hoje aqui, então, o tema do nosso programa, né, é prevenção ao suicídio. E você é o nosso convidado especial. Especial porque esse programa é feito especialmente para você. E antes de eu começar a minha conversa, convido você a ver a nossa dica de hoje. Um dente de alho no óleo das frituras absorve o cheiro e o excesso de gordura. Essa foi a nossa dica de hoje. Gente, é dica pro dia a dia mesmo, tá? Antoniele tá dando dica só de cozinha. Gente, quem não cozinha, homem, mulher, criança, todo mundo cozinhando. Super dica aqui no nosso tempo com você. Se experimentar, quiser contar pra gente, Antoniele, não deu certo a sua dica. Vamos ver outras dicas para você poder provar aí na sua casa. E agora eu vou me aproximar então aqui da Anne e da Raquel. A Anne é psiquiatra, Raquel psicóloga. A Raquel você já conhece, né, gente? Tá sempre aqui com a gente. Anne, pela primeira vez aqui no Sempre com você. Que maravilha te receber, viu, Anne? Bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer, Antoniele. Eu que agradeço. Raquel, mais uma vez, obrigada, viu, pelo seu sim. Obrigada também pela presença, tá? Pela participação. Obrigada. Eu que agradeço. Bom, gente, o nosso tema de hoje é prevenção ao suicídio, né? Nós estamos vivendo o Setembro Amarelo. É apenas mais uma data que nós temos para lembrar desse assunto, apesar de sabermos que é um assunto que está muito recorrente e que hoje em dia a gente pode perceber que até que existe uma certa preocupação com a questão mental, né? Ou eu estou enganada? Não, existe. O suicídio, os transtornos depressivos, eles já estão na pauta mundial de saúde pública desde 1990, né? Como algo realmente que tem que ser abordado, que tem que ser trabalhado. No Brasil, nós caminhamos um pouco mais lento, mas nos últimos anos essa já é uma preocupação real do governo. E hoje em dia nós temos metas a cumprir, né? Nós temos um plano de governo para que cada vez menos no Brasil tenham pessoas acometidas pelo suicídio. Aliás, é um tabu que a gente precisa quebrar, né? A gente falava antes nos bastidores, essa questão de eu não vou na psiquiatra, eu não vou à psicóloga. Raquel, você como psicóloga tem recebido no seu consultório cada vez mais pessoas que estão procurando esse auxílio psicológico? Sim, no consultório, como eu sou professora, muitas vezes durante as aulas na faculdade, alguns alunos procuram para comentar algum familiar, algum caso que eles ouviram dizer no bairro,
ou dentro de casa, ou consigo próprio, né? A demanda, ela realmente aumentou consideravelmente nesse quesito, com esse tema. E não sei se talvez é porque tem aumentado-se casos, né, de suicídio, mas também a preocupação, acho que com a saúde mental. A gente precisa abrir um pouco esse olhar, né, para isso. Tirar isso de que, eu não vou ao psiquiatra porque psiquiatra é de coisa de gente doida. O que eu vou fazer no psicólogo? Gastar meu dinheiro com psicólogo? Já ouvi até gente falar assim, não vou gastar dinheiro com psicólogo não, eu vou lá e compro tudo de roupa e tá tudo resolvido. Aí aumenta um segundo problema que é a compulsão, né? Vamos falar um pouquinho dos problemas mentais, né? O que é a depressão? Né? Como que isso acarreta o ser humano? Assim, Antonielli, fazendo um ganchinho que você estava discutindo, eu acho muito importante a gente pensar assim, mas por que tem tanto estigma, né, de procurar um psiquiatra, procurar um psicólogo? Diferente de uma doença cardiológica, de uma doença nefrológica, então, desde que a humanidade existe, as doenças psiquiátricas existem, né? Então, desde os povos primitivos, tribais, período greco-romano, na Idade Média, os transtornos mentais, eles tinham uma outra justificativa, né? A gente não tinha a ciência de hoje para saber que era uma doença. Então, eles tinham, desde atos altruístas, já foi considerado como ato heróico, se matar por alguém, fazer o suicídio, até na Idade Média como algo pecaminoso, como uma possessão do demônio, né? Então, realmente tem um estigma muito grande de centenas de milhares de anos que veio tendo essa outra leitura, as doenças psiquiátricas, e só a partir do final do século XVII e XVIII que começou-se a perceber como uma doença. Então, realmente, assim, o estigma formado é muito grande e, às vezes, está embutido dentro do nosso ser humano mais primitivo, assim, independente do nosso grau de escolaridade, do nosso conhecimento técnico, né? Mas hoje a gente já sabe que as doenças psiquiátricas, elas têm predominantemente um papel biológico, né? De alterações principalmente serotoninérgicas. E, claro, que os fatores ambientais, principalmente muito precoces, abandono materno, abuso, na primeira infância, eles podem sim fazer uma alteração do nosso DNA e nos deixar mais propícios a vir a desenvolver na idade média, adulta, né, os transtornos psiquiátricos. Vamos definir a depressão, então, né, para começar. Eu queria entender. A gente tem vários transtornos, né? Mas, significa o quê? Que a depressão engloba todos eles? Ou depressão é uma coisa, transtorno de ansiedade é outra, síndrome do pânico é outra? Uma pergunta muito boa, porque eu acho que a gente fala transtorno mental é muita coisa, né? Hoje a gente até não gosta mais de usar tanto esse termo. Nós preferimos os transtornos cerebrais, porque se sabe que realmente é uma alteração físico-química dentro do cérebro, como quem tem arritmia tem uma alteração da circuitaria elétrica do coração, né? Então, assim, quando a gente fala em depressão, os transtornos depressivos, eles são caracterizados hoje pela classificação internacional de doença, né, como um paciente que está há 15 dias, pelo menos, na maior parte desses 15 dias, pela maior parte do tempo, com tristeza ou falta de prazer, falta de vontade, junto com outros sintomas, né? Como alteração de sono, seja dormindo muito ou dormindo pouco, alteração de apetite para mais ou para menos, alteração, né, do desejo de fazer as coisas da rotina diária, seja tomar banho, sexo, se arrumar, ir para o trabalho, fazer uma leitura. Então, vai muito além de tristeza, porque a gente tende a relacionar muito só com uma tristeza. Nas depressões melancólicas, realmente a tristeza é uma coisa que chama atenção, mas tem depressões atípicas, que a gente chama, né, que elas são muito mais caracterizadas por essa falta de prazer, falta de vontade, irritabilidade e alteração do sono. Então, não necessariamente a gente tem que ter uma tristeza, mas o que eles têm todos em comum, todas, a gente fala depressão, mas não é uma doença só, são várias, né, são uma síndrome de vários quadros, mas todas vão ter ou uma tristeza ou uma falta de vontade, junto com esses outros comemorativos. É importante a gente dar esse tempo de pelo menos 15 dias e também nunca estar muito próximo a um evento importante de vida. Por exemplo, se acabei de falecer meu esposo, perder um filho, né? Se eu acabei de ter um desemprego em 15 dias, então nós temos um período de adaptação, né? Quando a doença em si, ela persiste. Pode algum evento de vida ter causado, né? Que eu acho que a Raquel até ela explica isso melhor, mas pode ser que não. Né? Pode ser que minha vida esteja tudo bem, que minha conta bancária esteja gorda, que meu casamento esteja feliz, que eu tenha um bom emprego, mas que o meu cérebro ele vem a adoecer. Raquel, acho que isso que ela está falando é mais ou menos o gancho daquilo que você trabalha, né? Até que ponto eu posso entender que, por exemplo, esse gatilho, a perda de alguém, eu estou passando por um luto, ou a partir daí já não é mais luto, é algo mais grave, é algo, não que o luto não seja grave, mas assim, mais uma doença, né, como a depressão, por exemplo. São questões assim que muitas vezes elas se encontram e se misturam, né? Não é necessariamente o luto, não é doença, porque é luto, e depressão é doença, e perder não é doença, é só sofrimento. Existem situações que todos eles podem se encontrar num episódio.
Então, assim, o sofrimento, ele é um acontecimento que vai desafiar em cada pessoa a sua capacidade de superação, a sua resiliência, a sua vontade de manter a vitalidade. Existem acontecimentos que podem, sim, desafiar de uma forma tão intensa, tão violenta, que a pessoa se perde na sua sobrevivência, na sua vitalidade. Isso pode ser com um episódio depressivo, pode ser dentro de um luto, como também, porque a gente fala idoso, tem muitos idosos que assim que falece o seu parceiro de vida, existem momentos, Eu conheço vários casos. Casos assim. Criança, às vezes, não morre assim que a mãe morre na infância. Não morre em vida, mas pode sim perder uma grande referência de vitalidade. São várias situações, né? Então, e aí nisso a gente comenta do luto. Então, quer dizer, uma criança que vive o luto na perda da sua mãe, ou na perda do seu pai, porque existem acidentes hoje em dia, em que, infelizmente, a gente vê acidentes em que a criança sobrevive, mas os pais não. Então, quem vai cuidar dessa criança? Que também vai estar enlutada. Então, são várias situações mesmo que podem mobilizar digamos assim, o sentido de viver de uma forma bastante negativa, muito sem um porto, sem um porto seguro, sem uma referência existencial. E aí, se esse fio existencial ele não se constrói na infância, existe uma possibilidade maior dessa pessoa encontrar, né, nas ideias suicidas, nas tentativas de suicídio e até no próprio dar cabo à vida em decorrência dessa vitalidade que não teve tempo, não se constituiu de uma forma positiva. Eu vejo assim, esse assunto é um assunto muito delicado, porque tem gente que fala assim pra gente, mas eu passei tanta coisa na minha vida e olha como é que eu tô firme, eu tô forte. Às vezes a gente ser forte a vida inteira também pode desencadear lá na frente algo, né? A minha psicóloga que fala pra mim, às vezes fala assim, não, bola pra frente, quando você é criança, você não pode sofrer. Né? Você está sofrendo por quê? E eu sempre falo para todo mundo, gente, acolha o sofrimento dos filhos de vocês. Está sofrendo por causa de um coleguinha, acolhe o sofrimento do filho. Porque esse negócio de não posso sofrer lá na frente, bola para frente, lá no final o campo tá cheio de bola, elas vêm tudo para cima de você e você não sabe para onde ir, né? Mas vamos dar uma pausa aqui na nossa conversa, preciso chamar o intervalo. Nós vamos para um rápido intervalo. Quem quiser participar com a gente, quer fazer uma pergunta, 3349-1015, 993470532, tá bom? O intervalo é rápido, a gente já volta.